trabalhamos nas aulas anteriores com expressões numéricas, onde nós só tínhamos números e essas operações feitas com esses números. Agora, nós começamos a trabalhar com expressões algébricas. Por que expressões algébricas? Porque agora nós vamos ter letras e números e não vamos estar trabalhando com todas as operações, soma, subtração, potenciação, porém agora temos letras, para trabalhar com letras. Então, expressões algébricas, as expressões algébricas, elas também são denominadas termo algébrico. É outro nome que se dá a essas expressões algébricas que estamos trabalhando agora. Ela é formada por coeficiente. Esse termo algébrico ele é formado por coeficiente e pela parte literal. O que é isso? Aqui nós temos um exemplo. Nós temos um exemplo aqui. Exemplos de termos algébricos. Por exemplo, esse termo algébrico aqui, 5x. 5x. A parte literal é aonde tem a letra. Então, a parte literal desse 5x, se eu perguntar para você, qual a parte literal do 5x? É o x, é onde está a letra. E qual que é a parte do coeficiente? Coeficiente é a parte dele onde se encontra o número. E qual é o número que tem nesse termo 5x? É o 5. Agora vamos para o termo algébrico menos m. Menos m. O menos m, a parte literal é onde é a letra. Então, qual é a letra que você tem no menos m? É o m. Então, a parte literal é o m. Toda vez que você for representar a letra, você vai representar somente a letra. Você não vai representar sinal de mais e sinal de menos, não, tá? O mais e o menos, o sinal de positivo e negativo, acompanha os números. O sinal de positivo e negativo não acompanha as letras, acompanha o número, quando for separar parte literal e coeficiente. Então, vamos lá. O menos m, a parte literal é o m. E a parte do coeficiente? Qual é o coeficiente desse menos m? Eu não tenho nenhum número. Se eu não tenho nenhum número, significa que o meu número é 1. Porque o 1 é um número que ele pode ficar subentendido aí. Toda vez que eu tenho x, significa que antes do x é 1. Quando eu tenho, por exemplo, uma fração, que eu tenho 3, eu não posso dizer que é 3 sobre 1. Então, 1 é um número que ele pode ficar oculto. Vamos dizer assim, ele pode ficar oculto. Nesse menos m, quantos m's você tem aí? Um m só. Se eu tivesse 2m, aí eu teria 2 m's. 2 vezes o m. Então, seria 2 m's. Eu teria 2, mas nesse caso aí não tem nenhum número. Então, significa que o 1 é o 1. Nessa fração aqui, junto com essas letras, isso tudo aí forma o quê? Um termo algébrico. Esse termo algébrico, qual seria a parte literal? A parte literal é exatamente as letras. As letras que você tem aí é o x, y ao quadrado. Mas eu tenho um 2 em cima do y, professora. Sim, porque é o y está elevado ao quadrado. Esse y aí, ele não está sozinho. Ele é um y elevado ao quadrado. Se você colocar só x, y, você não vai estar colocando fielmente como está escrito ali no termo algébrico. Porque o termo algébrico você tem um x, que está elevado a 1, porque quando a gente não tem número, significa que é 1. E você tem um x, um y, que está elevado a 2. Então, você tem que escrever fielmente como está. Essa é a parte literal. E a parte do coeficiente é a parte do número. E o número que você tem aí é uma fração. Você tem um 3 sobre o 4 e tem o sinal. Então, esse sinal vai sempre acompanhar o número. O sinal de menos aí.
Agora vamos lá. Temos outro termo algébrico que é o menos ax sobre 6. Então, qual que é a parte literal? Ora, a parte literal é sempre as letras. Aonde é que tem letra aí? Então, a parte literal é o ax, que é a única letra que a gente tem aí nesse termo algébrico. Agora, qual que é o coeficiente? Olha só, nós temos uma fração, porque eu tenho um traço e eu tenho um 6 embaixo. Só que eu tirei o AX, vai ficar vazio em cima, menos vazio em cima e o 6 embaixo? Não, não vai ficar vazio. Quando eu não tenho um número acompanhando essas letras, significa que meu número 1 está oculto aí. É só colocar o 1 sobre 6.